Podcast do Estudante. Beleza, gente? Está no ar o nosso podcast do Estudante. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Luiz e vamos falar sobre o Rádio FM nos anos 90 aqui em Caruaru, Pernambuco. Estou trazendo como convidados do nosso podcast, primeiro e segundo episódios, Almir Villanova e Moisés Rush. Sejam todos bem-vindos, tá bom? O Almir, que já trabalhou pela Rádio Liberdade FM, passou pela Metropolitana FM na época, a BFM, e vai passar um pouco do seu conhecimento pra gente. Almir, seja bem-vindo. E vou logo perguntando, hein? A década de 90 foi uma transição tecnológica no rádio, saindo do analógico para o digital, com a chegada dos computadores no estúdio. Quais os principais equipamentos que vocês utilizavam para tudo ir ao ar? Músicas, vinhetas, comerciais. Conta aí pra gente, Almir. Olá, Adriano. A princípio, eu preciso agradecer, pela gentileza do convite em poder participar desse podcast, fazendo essa abordagem tão bacana sobre esse pedacinho da história do rádio aqui em Caruaru, principalmente aí voltado para os anos 90. E lá na Metro FM, na saudosíssima Metro FM, o cenário era o seguinte: a gente trabalhava com os LPs, os discos de vinil, e os comerciais eram gravados em fita cassete. Eram várias fitas, na verdade, o rolo delas, o tape, tinha o tempo da duração do comercial ou da vinheta. Ou seja, a gente tem aquelas fitas que tem geralmente 60 minutos, 90 minutos, mas as caixinhas eram iguais, as de fita cassete, mas o rolo era mais curto, porque era só o tempo do comercial. Então a gente tinha vários decks, vários compartimentos, para que a gente pudesse revezar as vinhetas e os comerciais. Muito embora também existissem os decks de rolo, que era o mesmo material, a mesma matéria-prima, o mesmo tape, só que com um material mais volumoso. Era esse o trio aí que nos acompanhava na batalha do dia a dia, antes da chegada do digital, antes da chegada dos computadores. Era esse o cenário que se tinha ali na primeira metade dos anos 90. Na segunda metade, a partir de 95, aí já chegou o microcomputador, Contudo, o programa não era nessa versão Windows, era DOS. Eram dígitos, na verdade a gente trabalhava com códigos e aqueles códigos faziam as leituras das vinhetas que estavam inseridas na memória do computador, bem como dos comerciais também. Beleza, Almir. Moisés Rush já trabalhou pela Rádio Liberdade FM, passou na Metropolitana FM, aliás, foi a primeira emissora e tá aí pra contar história também no rádio, tá no ar nos dias atuais. Então, Moisés, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Responde pra gente, a locução para o entretenimento, exigia que o locutor tivesse mais voz, ele falasse muito no ar, ou era algo pra tocar mais música, pouca conversa? Conta aí pra gente. Olá, Adriano, prazer estar aqui no podcast do Estudante. Na verdade, os grandes nomes do rádio AM eram populares. Posso até citar alguns de Caruaru: Ivan Bulhões, McDowell Holanda, Giovanni Rosendo. Os locutores do FM também eram populares, mas não como os da AM. A gente se espelhou em Hélio Charles, Edinho Moreira, Cid Henrique, Silvio Nascimento, Jéssica de Carli, tantos nomes. A Parada do Estudante chegou em meados da década de 90 com outra proposta. A gente colocava o ouvinte no ar, existia uma pesquisa. O público direcionado era a estudantada, mas a gente começou a conquistar outros públicos também. Pessoas mais velhas, crianças, ouviam o programa. E o diferencial da Parada do Estudante, além de colocar no ar com a pesquisa, existia muita irreverência. A gente criava personagens também no ar, fazíamos imitações e isso ia cativando o ouvinte. Daí pra frente, acredito que a dupla Mimi e Momô começou a se popularizar também. Entrar, como citei aqui no começo, no hall aí do pessoal do Rádio AM, desses nomes do Rádio AM. Então, esse programa no Rádio FM teve esse diferencial. A gente conseguia chegar mais perto do ouvinte. Tocávamos músicas, como era já de costume no Rádio FM, mas o intuito, a vontade mesmo do ouvinte era de participar e de interagir com a gente, tendo em vista que na época não existia internet e a interatividade ficava por meio do telefone fixo, daquele bate-papo para pedir a música e participar com a descontração que só quem viveu naquela época vai entender o que eu tô dizendo agora. Beleza, então. Bom, nosso papo continua no segundo episódio. Você não sai daí, continua com a gente aqui no podcast do Estudante. Podcast do Estudante.